Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal G-Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um carro que não tem praticamente nenhum rival no mercado atual e que felizmente não é um esportivo só de adesivo. Esse aqui é o Fiat Pulse Abarth, como eu falei, a versão mais esportiva do crossover compacto da Fiat. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, para a gente entender se vale a pena ou não levar esse carro aqui para casa. Ele tem alguns concorrentes em questão de preço, mas não concorrentes diretos. Mas aí, será que vale a pena levar o Pulse Abarth como seu esportivo? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje, conferindo detalhes como acabamento, consumo, desempenho, espaço interno, vamos falar de tudo. E antes de começar, já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação, e o like é uma forma de retribuição que vocês podem dar pra gente. Você deixando o seu like, o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo dessa avaliação, caso você não goste dela, aí é só você retirar o seu like. Fechou? Como de praxe, vamos começar falando de design. E a primeira coisa que eu quero comentar aqui para vocês é que a gente tem uma diferença bem importante na versão Abarth. Logicamente o design é mais esportivo, mas aqui na frente a gente vê o mesmo para-choque do Fiat Fastback. As outras versões do Pulse têm um para-choque diferente. Nas outras versões, por exemplo, o farol de neblina fica aqui em cima. Na versão Abarth ele fica ali embaixo. A grade também muda e tudo mais. No caso do Fastback, com exceção de alguns detalhes como esse friso vermelho, ele tem esse para-choque em todas as versões. No Pulse você vai encontrar somente na Abarth. Outra exclusividade dessa versão, que também tem semelhança com o Fiat Fastback, está no conjunto de iluminação. Nesse caso aqui ele é Full LED. O que vocês estão vendo aqui aceso é a guia de lanterna, que também funciona como DRL, mas a gente tem também farol baixo, farol alto e a seta, tudo em LED. E a seta é uma exclusividade dessa versão. O Fastback, como a gente já até avaliou, inclusive a versão de entrada aqui no canal, ele tem esse conjunto de iluminação para todas as versões. Mas no Pulse, somente essa tem a seta em LED. Nas outras versões, a seta é convencional, fica aqui, né, do tipo incandescente. Vale dizer que o farol de neblina também é em LED e ele tem a luz de conversão estática. Ou seja, deu seta para um dos lados, ele acende o farol de neblina somente desse lado, ou também quando você esterça a direção. E essa função está disponível até 40 km por hora. Eu não entendo porque as marcas colocam uma velocidade tão reduzida. Eu acho que não teria problema nenhum funcionar também em altas velocidades. Aqui mais abaixo ele tem esse friso vermelho para aumentar a esportividade, que eu acho que é de extremo bom gosto, fica muito bonito. O logo Abarth, obviamente. Eu vou mostrar para vocês que no exterior só tem um lugar que tem o logo da Fiat, todo o restante é Abarth. Aqui a gente tem, por exemplo, a bandeirinha da Fiat, não é o logo dela, mas é aquela Fiat Flag, a bandeira italiana da Fiat. Esse carro tá bem sujo porque, como vocês bem sabem, a gente testa de verdade os carros aqui no canal e acaba não dando tempo de lavar. Mas seguindo aqui para a lateral, primeiro a gente encontra esse borrachão, digamos assim, esse arco de roda que é em plástico preto. Eu acho ele até um pouquinho exagerado, eu acho ele grosso demais. No Fastback Abarth, que inclusive a gente fez um comparativo completo entre o Pulse e o Fastback nas versões Abarth, lá você tem uma faixa bem menor desse plástico preto, a maior parte é pintura, e eu acho que fica mais legal. Agora, uma outra exclusividade da versão Abarth é esse detalhe mais esportivo aqui na parte dianteira. Apesar da sujeira, vocês conseguem ver aqui que as rodas são em liga leve, são em preto. O único detalhe vermelho é ali no símbolo do escorpião, remetendo à marca Abarth. E as medidas aqui são 215/50 aro 17. Vale lembrar que o Pulse Impetus, que é a versão mais cara tradicional, digamos assim, tem medida 205/50, também aro 17. E esse carro agora tem as rodas aro 18 como um opcional. Depois a gente vai falar o preço dela e também alguns outros itens que adicionam valor a esse modelo. Aqui acima, logo Abarth, muito bonito, ficou um detalhe bem legal. E ele é bem caprichado, reparem que não é um adesivo ou um logo qualquer, é um emblema muito bonito. Retrovisor aqui a gente tem um porém.
Esse carro já é da linha 2024, mas após o lançamento da gama 24, a Fiat resolveu fazer algumas alterações. Uma delas é que o retrovisor não é mais em vermelho, o que é uma pena na minha opinião, porque eu acho que ficava muito bonito. Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente tem a cor cinza Sting, se eu não me engano, na carroceria, o retrovisor vermelho dá um destaque bem legal. Se você comprar esse carro atualmente, independentemente da cor da carroceria, o retrovisor sempre vai ser em preto brilhante, assim como a coluna e o teto. Anteriormente ele só tinha o retrovisor em preto quando a carroceria era vermelha, justamente para ter um destaque, né? Outra novidade da linha 2024, agora o arco dos vidros também em black piano. Antes era uma borracha convencional, naquele preto mais fosco, igual aqui em cima. Mais uma mudança após a linha 2024, ou seja, os primeiros modelos, como esse aqui que a gente está testando da linha 24, ainda possuem, mas os atuais não tem mais, que é esse adesivo Abarth em vermelho. E de novo, ele era preto somente quando a carroceria era vermelha e nas outras versões ele sempre fica o adesivo em vermelho. Agora esse adesivo passou a ser um acessório, não é nem mesmo opcional, e ele tem um design um pouco diferente que eu não acho tão bonito. Eu fiquei bem chateado da Fiat ter feito essas alterações, e eu acho que eu não posso nem chamar de um corte de custo, porque realmente são duas mudanças bem simples que eu não entendi por que ela fez isso. Aqui na traseira algumas coisas também chamam a atenção. Vamos começar pelo conjunto de iluminação, que vocês estão vendo aqui a guia de lanterna, e ela fica sempre acesa, ela funciona praticamente como um DRL traseiro. A gente já mostrou isso em diversos modelos da Stellantis, é uma tendência dentro do grupo, que agora a lanterna traseira fica sempre ligada assim que você liga o carro. A seta aqui embaixo também é em LED, porém luz de ré e luz de freio ainda são do tipo convencionais. O Fastback, que é o irmão desse carro, já tem iluminação Full LED na traseira, incluindo a luz de freio e também a luz de ré. Logo Abarth aqui é em cinza, muito bonito, como eu falei, não tem o logo da Fiat. O Pulse aqui tem o detalhezinho vermelho no E, que eu também achei que ficou bem legal. Desse lado o Turbo T270, referente à motorização, que a gente já vai falar para vocês. Mais abaixo, o para-choque muda bastante em relação às outras versões. Aqui ele é nitidamente mais esportivo e tem essa dupla saída de escapamento. E esse para-choque em plástico preto tem uma saia traseira bem bonita, bem esportiva mesmo, com esse detalhezinho aqui no centro que também aumenta a sensação de esportividade nesse carro. Lembra que eu falei que externamente só tem um símbolo da Fiat? Ele fica aqui no retrovisor. Conseguiram enxergar? Esse é o único logo da Fiat em todo o carro, o restante é sempre Abarth. E vamos falar de conjunto mecânico. Pessoal, me perdoem pelo barulho, hoje está um pouco complicado aqui, mas vamos gravar assim mesmo porque o tempo tá corrido. O Pulse Abarth utiliza o motor 1.3 T270. Estamos falando de um motor Turboflex de 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele rende aqui uma potência máxima de 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina aos 5.750 RPM. Já o torque é de 27.5 com ambos os combustíveis e está disponível em somente 1.750 rotações. Isso é interessante porque você precisa demandar pouco do pedal do acelerador para ter um bom desempenho nesse modelo. Quem mais se aproxima desse modelo em questão de proposta seria o Volkswagen Polo GTS, que tem 150 cavalos e 25.5 de torque no motor 1.4 250 TSI, né? Então a gente vê uma clara vantagem pro carro da Fiat. E a transmissão aqui é automática convencional com 6 velocidades. Lembrando que o CVT, que a gente já mostrou aqui no canal, está disponível somente no motor 1.0 da Fiat. E esse mesmo conjunto mecânico está presente em diversos modelos da Stellantis, a exemplo de Compass, Renegade, Commander, Toro e inclusive o Fastback, que é o irmão maior desse modelo aqui. E a tração, claramente, é só dianteira. E algo muito interessante que a gente tem para falar nesse momento é do ronco dessa motorização. O sistema de escapamento desse carro foi muito bem trabalhado pela Fiat, pela Abarth, né? E tem um ronco muito bom, escutem aí.
E antes da gente falar de desempenho, eu preciso citar pesos. Esse carro pesa 1.281 quilos, não é tão pesado assim, mas é a versão mais pesada da linha Pulse, como a gente já podia imaginar. Agora, capacidade de reboque, que eu sempre comento aqui nos vídeos para vocês, esse carro, por incrível que pareça, não pode receber um reboque atrelado. Mas olha que curioso, o Fastback, que é seu irmão maior, pode receber um reboque de até 400 quilos. Não entendi essa diferença entre eles, já que eles usam inclusive a mesma plataforma. Agora sim, falando de desempenho, segundo a ficha técnica oficial da Abarth, esse carro acelera de 0 a 100 em 7,6 segundos com etanol e 8 segundos com gasolina. A velocidade máxima é de 215 com etanol e 214 com gasolina. Para um efeito rápido de comparação aqui, a versão 1.0 turbo do Pulse faz em 9.4 segundos e atinge 189 de velocidade final. Então é uma boa diferença, bem considerável para a versão Abarth. E o Polo GTS, que como eu falei é o concorrente mais próximo, faz em 8.3 segundos e atinge 206. Apesar de também ter um bom desempenho, novamente o Pulse leva vantagem em relação ao Polo. Mas com esse peso e esse desempenho e o consumo, será que é muito elevado? Bom, segundo os números oficiais do Inmetro, na cidade ele faz 7,1 com etanol e 10,2 km por litro com gasolina. Na estrada passa para 8,9 com etanol e 12,3 com gasolina. Agora, no meu uso pessoal durante uma semana com esse carro, eu posso dizer que na cidade ele faz mais ou menos de 9,5 até 10,5 km por litro. Isso é extremamente variável, depende do trânsito, dos semáforos, até do clima e diversas outras condições, mas no meu dia a dia eu fiz mais ou menos essa média de consumo rodando na gasolina. E lembrando que a gente já fez um vídeo dedicado ao consumo urbano, rodando naquele padrão que a gente já conhece aqui do canal, com ar-condicionado ligado, 100% urbano esse trecho, com gasolina ele fez 9,6 km por litro. Já na estrada, no meu uso, eu posso dizer que ele fez com certa facilidade entre 15 e 16 km por litro com gasolina, rodando de forma bem tranquila, obviamente. E o tanque de combustível, vale dizer, tem 47 litros. Acho que poderia ser um pouquinho maior, porque esse carro aqui em percurso urbano, eu achei que ele tem um consumo apenas razoável, não tão bom assim, então um tanque maior ofereceria mais autonomia para ele. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale dizer que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, bem padrão de praticamente todos os carros, e na traseira é eixo de torção. Sendo um esportivo, seria muito legal ter a suspensão independente também na traseira, mas levando em conta essa faixa de preço e esse segmento de SUVs compactos, é realmente bem raro a gente ver suspensão independente nas 4 rodas. Embora, por exemplo, o seu primo de marca, o Jeep Renegade, tenha suspensão independente e o Caoa Chery Tiggo 5X também tem nas 4 rodas. E vamos aproveitar para falar de plataforma e produção. Esse carro utiliza a base MLA, que é uma evolução da MP1, e MPS, que é do Argo e do Cronos. É basicamente a mesma plataforma, mas com algumas alterações, por isso a Fiat mudou o nome dela. E esse carro é brasileiro, é produzido em Betim, Minas Gerais. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Vamos fazer aqui um breve comparativo com dois modelos que se assemelham em alguns quesitos. Primeiro o Fastback, para a gente entender o que muda entre esses dois modelos da mesma marca, inclusive também com versão Abarth, e com o Polo, como eu falei, que se aproxima bastante em questão de proposta mais esportiva nessa faixa de preço. Vamos lá, de comprimento o Pulse tem 4,11 metros, enquanto o Fastback tem quase 4,43 e o Polo tem 4,7, então o Pulse é ainda mais comprido do que o Polo. De largura ele tem praticamente 1,78 ou 1,99 se a gente considerar os retrovisores, enquanto o Fastback tem exatamente 1,78 e o Polo tem 1,75. A altura aqui no Pulse Abarth fica de 1,55 praticamente, enquanto o Fastback é alguns milímetros mais baixo e o Polo tem 1,48, então consideravelmente mais baixo. E o entre-eixos desse carro tem um pouquinho mais de 2,53. Já no Fastback, segundo o manual do proprietário, eu encontrei informação que ele é 2 milímetros menor. Porém, na ficha técnica oficial da Fiat, ela divulga exatamente o mesmo número. Então, não entendi essa diferença. E o Polo tem praticamente 2,57. Esse, na minha opinião, é um pecado do Pulse Abarth. Ele poderia ter um entre-eixos maior, que ofereceria mais espaço interno e talvez um porta-malas também mais amplo.
E se a gente está falando de um crossover compacto, não vou nem chamar de SUV, a gente precisa citar a capacidade off-road dele. Como é um carro de tração dianteira e com proposta esportiva, logicamente você não vai enfrentar um off-road real com ele. Mas esses números que eu vou dizer aqui para vocês ajudam a conviver com ele no dia a dia, passar lombada, valeta e até mesmo em uma estrada de terra como a gente pegou com ele, por isso que ele está sujo dessa forma. A altura mínima em relação ao solo não é aquele vão livre entre os eixos que algumas marcas divulgam, que acaba sendo mais generoso geralmente. Aqui é a altura mínima mesmo, 18,8 centímetros, o que para um modelo esportivo é excelente. O ângulo de entrada aqui na frente é de 20 graus, o ângulo de saída ali atrás é de 27 e o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 21,2. São bons números, principalmente considerando essa proposta mais esportiva. E a capacidade de imersão, ou seja, o quanto ele pode imergir passando por um trecho alagado ou algo nesse sentido, segundo o manual, é um máximo de 40 centímetros. Também é bem ok para um modelo dessa proposta. Pessoal, vou deixar o carro ligado um pouquinho aqui porque tá muito calor. Mas esse aqui é o interior do Fiat Pulse Abarth e vamos conferir então como que é o acabamento. Como vocês podem notar, a maior parte é em plástico duro. O acabamento desse carro é bem simples, para ser sincero. Mas eu não achei ele ruim. Ele me parece muito bem montado. Tem uns detalhes também bem interessantes. Então, não achei exatamente um acabamento ruim, mas que poderia sim ser melhor por essa faixa de preço. E a gente vai falar de preço já já. Vamos mostrar primeiro as portas aqui para vocês. A gente tem mudanças importantes para ressaltar. Vamos lá, essa parte aqui de cima inteiramente plástico duro. Eu até gostei da textura, achei bonito. Aqui também tem uma textura diferenciada com os ondulados, digamos assim. É simples, mas fica bonito. Aqui sim uma faixa em couro. Essa costura aqui é novidade, costura vermelha dupla, tá pessoal? Antes, se eu não me engano, era uma só. Mas a única parte de couro é essa região aqui. Aqui já volta a ser plástico duro. Aqui não tem um tapetinho, por exemplo, então se você colocar alguma coisa pode ficar fazendo barulho e serve também para você acabar puxando a porta, né? E aqui em cima na maçaneta, esse acabamento em black piano que vocês estão vendo, tanto no puxador quanto aqui ao redor, esses dois itens aqui são uma novidade da linha 2024 desse carro. Mas aqui abaixo, saída do alto-falante, tudo plástico duro também, obviamente. Aqui um porta-objetos, bem estreito inclusive, com um porta-garrafas ainda menor, e ali não tem mais espaço ali para trás. E eu que ando sempre com uma garrafa de 1,5 litro, uma coisa que me chateou muito nesse carro foi que não entra de jeito nenhum uma garrafa aqui. Ela tem que ficar rolando aqui pelo carro, né? Isso é bem triste na minha opinião. Aqui no painel, saídas de ar que eu achei bem bonitas, com esse detalhe vermelho. E é um vermelho fosco, mas ele é vivo. Eu acho ele muito bonito, ficou bem legal mesmo. E isso aqui também é uma novidade da linha 2024. Ele é um vinil, né? Pode acho que até ser chamado de um couro sintético, talvez, imitando fibra de carbono, tá? Mas não que seja realmente. E aqui a costura dupla vermelha novamente. E essa peça aqui, que antes era em plástico convencional, ajudou a elevar bastante o refinamento no interior desse modelo. Aqui abaixo tem um nicho que cabe, por exemplo, muito bem uma carteira, mas ó, plástico aqui bem convencional, tá? Uma textura mais simples. Aqui pra cima, como eu mostrei, logicamente também tudo plástico duro. E o friso vermelho continua aqui abaixo da central. Olha que bonito que ele fica. E ele liga até a outra saída de ar ali. Essas saídas daqui do centro não tem esse friso vermelho porque ele fica aqui em cima. Novamente aquele acabamento novo continua aqui, uma novidade da linha 24. O emblema Abarth ficou muito bonito aqui, já existia. Vamos mostrar o porta-luvas para vocês, mas antes eu quero mostrar uma coisinha. O porta-luvas continua desalinhado, como vocês podem perceber, tá? Esse é o mal do Pulse, ele teria que ficar assim, ó, para ficar certinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem reparar, mas ele fica um pouco desalinhado. Em alguns modelos, o Fastback, por exemplo, se não me engano, acho que tinham até corrigido isso, mas esse aqui é uma unidade 2024 e ainda tem esse probleminha, digamos assim. Porta-luvas até que desce suavemente, ele é bem simples,
mas tem uma iluminação, apesar de não ser LED, e tem um bom espaço. Vocês podem ver que eu coloquei bastante tranqueira ali. Console central, essa parte aqui em Black Piano, que tem diversas funções que eu vou especificar para vocês agora. Graças a Deus tem um botão físico pro volume. Tem muita central que hoje em dia não tá tendo isso, depois a gente vai falar melhor dessa tela inclusive. Para você desligar o controle de estabilidade, desligar os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E aqui vai uma reclamação, esse sensor ele tem uma função automática, então por exemplo, quando você aproxima a dianteira de algum obstáculo, ele já começa a avisar ali no painel. Só que você não tem como desligar essa função automática, então às vezes, até numa valeta mais profunda, por exemplo, ele apita porque ele detecta o chão. Ou tá passando uma moto do seu lado, ele começa a apitar também. Então isso me irritou um pouco, deveria ter como desligar. Aí você pode desligar manualmente aqui, só que quando você for fazer uma baliza, uma manobra, alguma coisa assim, você vai ter que vir e ligar novamente. Aqui para você desligar o sistema de permanência em faixa. E eu já quero lembrar para vocês que ele funciona entre 60 e 180 km por hora, e a gente mostrou na prática o funcionamento desses sistemas no vídeo de viagem, né, onde a gente aproveita para mostrar as assistências à condução. E aí a gente testou as diferentes sensibilidades que você pode regular pela multimídia. Então se você quiser ver ele em funcionamento e mais detalhes, é só assistir esse vídeo. Mas ele pede as mãos no volante muito rápido, então só de você soltar um pouco a mão do volante, em poucos segundos ele já começa a apitar e pedir para você colocar a mão novamente. Botão do pisca-alerta, função automática do ar-condicionado para você ligar ou desligar o compressor do ar, aqui para desligar toda a ventilação, botão para você mutar a mídia, aqui você consegue desligar a tela, vocês vão ver que ela vai apagar. E se eu quiser ligar, eu posso só clicar aqui na tela de novo. Lembrando que o áudio continua nessa situação, então é bem interessante à noite. Aqui para você trancar e destrancar o carro. E olha que curioso, quando tá vermelho aqui, significa que o carro está destrancado, porque a porta está aberta. Aí quando some essa luz, significa que ele está trancado. O aviso do airbag do passageiro, recirculação de ar, função de desembaçamento máximo do vidro dianteiro. E aqui mais um ponto a reclamar, porque quando você aciona essa função, ele sempre volta com o ar-condicionado ligado, mesmo que antes ele não estivesse acionado, ó. Isso é um pouco chato. E aqui o desembaçador traseiro. E esse botão aqui da direita, pessoal, ele tem uma dupla função. Assim você comanda a ventilação, mas quando você clica e ele fica com um LED bem bonitinho aqui, ó, ele passa a mexer a temperatura. E esse é um ar-condicionado digital, ele não é dual zone, mas você regula assim a temperatura que você prefere. Só que eu achei que ele não tem muita precisão. Às vezes, até numa temperatura mais alta, você coloca ele perto dos 28 graus, que se eu não me engano é o máximo, e mesmo assim ele continua saindo um ar frio. Então não me agradou muito. E já que citamos assistente de permanência em faixa, vale lembrar que ele também tem a frenagem automática de emergência, que funciona a partir de 7 km por hora e detecta apenas carros. Então, se tiver uma pessoa na sua frente, provavelmente ele não vai frear e nem alertar no painel. E um item que eu senti falta, que provavelmente teria um botão aqui, é do Start Stop. Esse carro, como eu mostrei para vocês, não tem um consumo tão agradável assim, ele é somente ok. E um dos motivos para isso, já que ele é um carro leve, é o Start Stop. Como ele não tem, no uso urbano, ele não desliga o motor nas paradas rápidas, exemplo dos semáforos. Então ele continua gastando combustível e, logicamente, a média acaba ficando menos empolgante. Aqui temos um carregador de celular por indução com ventilação, que funciona muito bem, e ele tem essas abas aqui do lado. Então, um celular, vamos colocar esse aqui por exemplo, ele não vai carregar agora porque a porta está aberta, tá pessoal? Mas ele tem essas abas, então ele não fica escorregando. Olha que interessante, ele fica bem preso aqui. E eu achei que esse carregador de celular por indução, ele carrega até rápido. Claro, se você estiver usando Android Auto sem fio aqui, por exemplo, como eu estou, vai ser difícil você ganhar muita carga, ele vai mais manter a sua carga. Mas eu uso dois celulares e um deles eu deixei só carregando ali sem utilizar ele, e ele carrega relativamente rápido para um carregador por indução. E como ele tem ventilação, quando você está com o ar ligado, ele joga um jato de ar frio ali para não superaquecer o seu celular. Isso faz total diferença, inclusive ajuda a não diminuir a vida útil da bateria do seu smartphone. Entradas aqui, USB do tipo C, que também carrega relativamente rápido, e o USB do tipo A logo embaixo. Manopla de transmissão, tem aqui coifa em couro com dupla costura em vermelho e o escorpião
da marca Abarth, né? Esse acabamento cromado aqui em volta e essa peça aqui no console central, ó, essa grande parte em black piano. Vocês podem ver que acaba riscando ou sujando com certa facilidade, mas é bem bonito pelo menos. E aqui uma grata surpresa, as outras versões não, mas essa tem freio de estacionamento eletrônico com função auto hold. Essa aqui é a função que quando você aperta, ele vai segurar o carro, por exemplo, numa subida ou até mesmo numa reta, até você pisar no pedal do acelerador. Caso contrário, ele tem um assistente de partida em rampas, então ele vai segurar mais ou menos por 3 segundinhos. Aqui 2 porta-copos com ajustes, então se você colocar uma garrafa um pouco mais grossa, ela acaba entrando bem firme aqui. E a gente tem praticamente um esconderijo aqui, você puxando aqui, ó, você tem como colocar alguma coisa ali embaixo, que tem inclusive esse carpetezinho aqui para diminuir o barulho e aumentar o refinamento. Muito legal isso, né? Como não pode deixar de ser em nenhuma avaliação, o GoPro superaqueceu, né? Vamos lá, apoio de braço aqui, que eu achei bem legal, tem um couro de boa qualidade e essa costura dupla em vermelho também é uma novidade da gama 2024. Você consegue ele colocar aqui mais para frente ou mais para trás, mas infelizmente não tem ajuste de altura. Eu que tenho um pouco mais de 91 de altura, acho que ele poderia ficar um pouquinho mais alto. Ainda assim, eu consigo utilizar, mas se ele ficasse mais ou menos aqui, seria um pouco mais confortável. E você consegue abrir ele aqui para guardar algumas coisas aqui dentro. E também tem um tapetinho de carpete ali. E esse compartimento fica bem fresquinho, dá até a impressão de que tem uma saída de ventilação ali, embora não tenha, tá? E aqui você consegue até guardar alguns documentos, alguns lencinhos, alguma coisa nesse sentido. Vamos aproveitar para mostrar os bancos. Eu achei eles bem bonitos, tem um couro de boa qualidade. Olha o detalhe do apoio de cabeça aqui com costura em vermelho também, costura aqui na lateral, costuras no centro e tem o logo Abarth aqui, né, do escorpião ali em cima. Agora, apesar de serem muito bonitos, esse banco não é muito confortável, ele é um pouco duro, né? Tá até condizente com essa proposta mais esportiva da versão Abarth, mas eu preferiria que eles fossem um pouco mais confortáveis. Aproveitando para mostrar, os tapetes são em carpete, tem um logo Abarth, costura vermelha também, e tem uma trava muito boa aqui no tapete, que é até meio difícil você tirar. Isso é interessante, porque algumas travas soltam muito fácil. Vamos falar de volante. Eu achei um couro de boa qualidade, principalmente nessa parte aqui, que é um couro perfurado. Tem a costura vermelha também, bem grossa, ficou bem bonito. Não tem logo Fiat, é o logo do escorpião aqui também, de novo com detalhe em vermelho. Black piano aqui em volta, embaixo também e aqui nas laterais. E a base é achatada. Esse volante ele tem uma ótima empunhadura, ele tem o tamanho certo, ele não é tão grande nem tão pequeno. Tem os pedal shifts aqui atrás. Aqui você comanda o painel de instrumentos, que a gente já vai mostrar para vocês, a tendência a chamadas, comando de voz, e aqui o controle de cruzeiro, que é mais conhecido como piloto automático, né? Tem limitador de velocidade, mas infelizmente não é adaptativo, ou seja, você programa uma velocidade aqui, ele acelera até essa velocidade e corta a aceleração. Às vezes ele até reduz uma marcha para tentar usar um pouco o freio motor, mas ele não atua realmente nos freios. Então em um declive, numa descida, você coloca, por exemplo, 50 km por hora, ele vai acabar ultrapassando essa velocidade, então você tem que ficar atento. E aqui o modo Poison, que tem esse nome em relação ao veneno do escorpião, né? Mas é basicamente modo esporte. E ele muda bastante coisas legais. Ele muda a calibração da direção, ela fica um pouco mais pesadinha. O freio já é um pouco sensível, mas ele muda também a calibração do acelerador, que é a principal mudança, né? Ele muda o corpo de borboleta ali do motor. Então você, por exemplo, dá meio pedal, parece que você tá dando o pé no fundo. Ele realmente fica bem mais sensível e isso dá toda a diferença. Se vocês tiverem a oportunidade de andar com esse carro, faça esse teste. Acelere, por exemplo, meio pedal e ligue o modo Poison para vocês verem a diferença. Parece que ele libera uma potência muito maior. E ele muda também o layout do painel, que a gente já vai mostrar para vocês. Agora, se esse volante é multifuncional, cadê os comandos dele? Bom, ficam aqui atrás. Desse lado aqui você tem a passagem de faixa, né, para você passar uma rádio, passar música, alguma coisa assim. Esse botão aqui fica inútil. E desse lado direito você tem o comando do volume. E o botão aqui no centro é o source, né, para você trocar a fonte, ou seja, passar de rádio para Bluetooth e etc. Agora, algumas considerações. Eu acho que esse botão do volume poderia ficar na esquerda, porque geralmente a gente fica sempre com essa mão aqui no volante, né? E eu não acho muito cômodo esses botões aqui atrás. Até porque às vezes pode acabar trocando de marcha sem querer, tentando aumentar aqui o volume. Agora sim, vamos falar do painel de instrumentos. Vamos aqui apertar o botão da chave presencial. Apertou uma vez, olha que animação
legal, né? Ele passa ali umas boas-vindas Abarth que eu achei muito bonito. É um painel de 7 polegadas, eu gosto muito dele, apesar de algumas ressalvas. E apesar de menor, são 7 polegadas, eu acho ele até melhor e mais completo do que aquele painel de 10.25 polegadas que tem, por exemplo, no Compass, no Commander, a gente viu recentemente na Rampage também. Esse aqui tem mais personalizações e informações. Reparem que a tela dele acaba aqui, então poderia ser um pouco maior, ficaria bem legal. Mas esses detalhes laterais também são bem bonitos. Aqui a temperatura do líquido de arrefecimento e ali o marcador de combustível. Também são digitais, mas no sentido de gráfico ali um pouco diferente. E reparem que tem duas luzes um pouco mais claras nas laterais. E conforme a gente muda a visualização do painel, essas cores também mudam. Agora tem algumas questões. Já vou mostrar as funções para vocês, mas eu acho que ele é um pouco apagado. Ele poderia ter mais brilho. Você regula o brilho dele, mas mesmo no máximo, em dias bem claros, de bastante sol como hoje, por exemplo, ele não tem um brilho tão forte assim. Acho que seria um detalhe a melhorar nas próximas atualizações. Mas vamos lá, essa é a tela principal, que você tem ali o conta-giros e o velocímetro em digital, tem posição do câmbio e ele mostra a marcha que está engatada, tá? Como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Muitos modelos, inclusive aquele painel maior da Stellantis que eu falei, não mostram isso. E essa tela aqui você tem todas as suas principais informações, mas você pode aqui passando pro lado, ó, pro lado esquerdo a gente tem um painel ainda mais completo, que ele mostra também a potência, ali é o nível de potência que você está utilizando, força G e a pressão do turbo em bar. Essas funções são relativas ao modo Poison. Vou ligar ele aqui para vocês, ó. Ó, reparem na diferença, o painel fica vermelho, coloca o nome Poison ali embaixo e aparece essas informações adicionais. Mas o interessante é que mesmo se você desligar, você ainda tem essa tela com essas informações extras. Isso é bem interessante. Passando mais um lá para a direita, você tem um econômetro, então ele mostra o quanto você está gastando e quanto você está economizando, apesar de não ter consumo instantâneo. Um toque para cima você tem as configurações, vou mostrar para vocês. Ó, aqui na tela principal a gente consegue escolher os atalhos, e se eu deixar ele aqui sozinho um tempo, olha que interessante, ó. Ele abriu uma explicação para mim, ó. Seleção da informação a ser exibida na zona configurável superior direita do display. Tudo você pode deixar assim. Vamos voltar. Autonomia, se você esperar, ele também vai dar uma explicação para você. Então vamos lá, posição 1, que é ali em cima. A gente pode deixar consumo médio A, consumo médio B, consumo médio C, consumo médio D, a hora, a data, odômetro, que é a quilometragem, temperatura externa, pode deixar vazio, ou autonomia, tem muitas funções. Isso você consegue regular em todos. Então, por exemplo, ali na direita onde está a autonomia, a gente pode deixar consumo médio A e assim por diante. Ali embaixo também, enfim, ele é bem personalizável. E você consegue desligar os títulos. Então ali onde ele fica mostrando o que cada informação significa, você pode deixar desligado. Um botão aqui para a direita, iluminação. Aqui vocês veem o que eu falei, a gente consegue diminuir o brilho, mas mesmo no 8, que é o máximo, ele ainda é um pouco apagado. E essas luzes interativas nas laterais, ó, você pode desligar se você preferir. Em sons, a gente muda o volume dos alertas, eu deixo aqui no médio, e você pode restaurar a configuração. Mais um toque para cima, segurança e assistência, você pode colocar um alerta de velocidade, então passou dessa velocidade ele vai apitar, e para desligar o airbag do passageiro se for necessário. Mais um toque para cima, a gente tem outras funções. Primeira tela, assistências de direção, então ele mostra um pulse ali que fica verde ou amarelo de acordo com a saída de faixa, né? A faixa também fica. Ele vai mostrando isso para vocês. Um toque para o lado tem a pressão dos pneus, não mostra a pressão individual, mas vai mostrar caso eles estejam abaixo do convencional. E mais um toque para o lado você tem a revisão. Então você tem ali quantos quilômetros falta para fazer a revisão, quantos dias faltam e o odômetro total. Esse carro é bem novo, inclusive. Mais um toque para cima você tem um consumo. Aqui você tem o percurso A, que eu resetei recentemente. Percurso B eu deixei desde que eu peguei o carro. Então vocês viram que a gente rodou 529 km, com média total, desde que eu peguei, de 9,1 km por litro. Outro toque para o lado tem o percurso C, e ainda você pode criar mais um percurso D. Mais um para o lado você tem os dados desde o último abastecimento, e até um histórico aqui de consumo. Então esse painel é muito completo. E mais um toque para cima você volta lá para a tela inicial. Vocês viram que tem muitas funções.
Ele poderia, porém, ter uma tela dedicada ao áudio que está tocando, mostrando o nome da música e etc. Mas quando você passa a faixa, olha que legal, ele mostra ali embaixo, ó, ele tem uma notificação. E isso é bem legal, mesmo que você não tenha uma tela dedicada ao áudio. E algumas outras notificações ele também aparece ali embaixo, quando você conecta o celular, alguma coisa nesse sentido. Aqui na haste de seta, eu gostei do barulhinho, mas separem que é aquela seta molenga da Stellantis, então você às vezes acaba piscando o farol alto sem querer. E como nos tradicionais Fiat, o comando dos faróis ficam aqui na haste. Então você tem aqui os faróis automáticos, porque ele tem o sensor crepuscular. Aqui desligado, esse carro não tem posição de lanterna, porque como eu mostrei, o DRL e a luz de lanterna traseira sempre ficam ligadas assim que você liga a ignição do carro. E aqui o farol baixo. Farol de neblina, você dá um toque aqui para cima e é a mesma coisa para desligar se você quiser. Agora algumas considerações sobre o sistema de farol alto automático que esse carro tem. Como a gente já viu em vários outros modelos da Stellantis que já passaram pelo canal até o momento, esse é um item bem comum nos carros do grupo, mas ele não funciona muito bem. A gente viu, por exemplo, no Peugeot 208 que ele funciona, se eu não me engano, a partir de 25 ou 35 km por hora, mas nesse carro eu não encontrei nenhuma informação específica sobre o funcionamento do farol alto automático. Na prática, o que eu tenho a dizer para vocês é que ele não funciona quase nunca. Ele só vai realmente funcionar se você estiver num limbo, digamos assim, num breu muito profundo, realmente muito escuro. Aí ele vai acabar ligando. Aí, como ele é automático, se tiver algum carro na frente ou no sentido contrário, ele vai desligar o farol automático. Mas ele é sensível em relação a luzes. Então, quando tem uma iluminação ainda que pequena, até mesmo a iluminação pública, por exemplo, dificilmente ele vai ligar. Nesse carro, durante uma semana comigo, ele não ligou automaticamente nenhuma vez, mesmo deixando a função automática ativada tanto na central quanto aqui na haste de seta. E a gente viu também no 208 que lá o manual especificava que ele só acende quando o farol baixo não for suficiente. Se ele detectar que a iluminação atual já for suficiente para aquela ocasião, ele não liga o farol automático. E eu não gosto muito desse sistema, acho que ele poderia ligar sempre que não tivesse um carro na frente ou no sentido contrário. Essa é a função desse sistema, né? Por favor, não reparem na sujeira, mas um detalhe legal que eu esqueci de mostrar é que ele tem aqui a soleirinha. Apesar de ser só um adesivo, ele tem um Pick Your Poison, que a tradução tá aparecendo aí na tela para vocês. Aqui para cima temos retrovisor eletrocrômico, então você clicando aqui ele escurece sozinho quando bate uma luz. Luzes de cortesia aqui são do tipo convencionais, não são em LED, mas iluminam até que bem, sinceramente. Aqui você pode ligar as duas se você quiser. O revestimento do teto é em preto, garante mais esportividade, assim como aqui nas colunas, isso eu acho legal. Agora o quebra-sol aqui tem um porta-documentos, tem o tampão, bem simples, mas não tem iluminação. No caso do passageiro, não tem nem o tampão, iluminação muito menos. E reparem que aqui ele desconecta fácil, ó. Isso aqui é normal ele desconectar, tá? Pra você jogar aqui pra lateral. Mas como ele desconecta muito fácil, toda vez que eu vou puxar aqui ele para subir, ele acaba desconectando. E tem alças de mão aqui, não voltam suavemente, e para o motorista não tem, porque ele precisa dirigir, né? Não ficar apoiando aqui. E agora eu quero mostrar para vocês a chave. Olha que bonita. Não tem logo Fiat, logo Abarth aqui em vermelho. Como vocês podem perceber, é presencial. Vamos lá para as funções. Trancamento e destrancamento das portas. 2 vezes aqui você abre o porta-malas. Não tem abertura elétrica, né? Ele só vai destravar. Aqui botão de sinalização. Então, como vocês podem ver, ele fica buzinando e acionando o pisca-alerta. E aqui a partida remota do motor. Já vou mostrar ela para vocês, mas antes vou mostrar o seguinte. Segurou aqui o botão de destrancamento, ele vai abaixar todos os vidros e já abriu os retrovisores. E aí, para fechar os vidros, clicou só uma vez, ele já vai fechar. Interessante isso. Tem carro que não faz isso, por incrível que pareça. E ele já rebateu também os retrovisores. E claro, você tem isso aqui também no botão presencial. Então, só de colocar a mão aqui, ele já vai abrir o carro. Podem ver que ele já vai abrir o retrovisor, inclusive. E dando apenas um clique aqui, ele já fecha os vidros se tiver algum aberto. E também já vai rebater o retrovisor. Ele só demora alguns segundinhos. E agora eu quero mostrar a partida remota para vocês. Clicou 2 vezes aqui. Ligou o motor. E essa partida remota, toda vez que você usar ela, ele vai ligar o ar-condicionado. Apesar de, como talvez vocês consigam ver ali, não tá ligado o botãozinho, a luzinha verde ali, mas o ar-condicionado tá funcionando, o compressor ligou.
Ele não liga na ventilação máxima, mas ele liga e com o tempo ele vai resfriando o interior do modelo. Mas vocês podem ver ali que a luz do desembaçador traseiro fica ligada. Não entendi porquê, mas toda vez que você usa a partida remota, ele liga o desembaçador traseiro. É importante citar também que o carro continua trancado. Aqui, como a gente está com a chave no bolso, agora sim, ele piscou ali, abriu o carro. A gente entra aqui, percebe que o ar-condicionado estava ligado, porque aqui está mais fresco. E aí, quando você entra no carro, quando você destranca ele, aí ele volta o ar-condicionado para a posição que estava da última vez que você deixou. Nesse caso aqui, como antes ele estava ligado, ele permaneceu ligado. Mas se antes estava desligado, assim que você entrar, ele vai desligar o ar-condicionado. E reparem ali que o carro continua bloqueado. Então a gente não consegue, por exemplo, trocar as marchas. A gente precisa estar com a chave perto e aí sim dá um toque aqui para ele liberar todas as funções. Vamos lá para a lista de equipamentos e em seguida a gente fala do preço. Vou citar aqui os principais itens de série: frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção automática, mas não tem a centralização, farol alto automático, 4 airbags, então são 2 dianteiros e 2 laterais. Infelizmente não tem os de cortina, o que eu não acho mais aceitável num carro desse valor. Tem também ar-condicionado digital com saídas de ar traseiros, que a gente já vai mostrar lá atrás, controles de tração e estabilidade, banco do motorista com ajuste de altura, câmera de ré com linhas de guias dinâmicas, já vou até mostrar isso aqui para vocês. Ela tem uma definição razoável, não é tão ruim, mas também não é boa. Você tem a função de zoom, se você quiser, para ver bem detalhado, e tem as linhas dinâmicas, então virando o volante, ele vira ali para mostrar para você qual o percurso que você está indo. Painel digital de 7 polegadas, volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade, apoio de braço dianteiro em couro, farol de neblina em LED com luz de conversão estática, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, assistente de partidas em rampas, faróis full LED, sensor de pressão dos pneus, chave presencial com partida remota, sensores crepuscular e de chuva, piloto automático convencional com limitador de velocidade, retrovisores com rebatimento elétrico. Vou até mostrar isso para vocês, ó. Ele tem que estar aqui na função do meio, e aí você clica para a direita, ele vai rebater os espelhos. Clicou aqui para a esquerda, ele vai abrir eles novamente. E como eu falei, aqui é o único lugar que tem o logo da Fiat. E esses retrovisores também tem uma luz de cortesia e função de tilt down lá no lado direito. Então engatou a ré, ele desce ali o espelho e você consegue configurar isso para a posição que você preferir. Tem também retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve aro 17, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, carregador de celular por indução com ventilação, bancos em couro, lanternas e setas traseiras em LED e saída dupla de escapamento. E a gente também tem, claro, essa central multimídia Uconnect de 10.1 polegadas com sistema de conectividade inteligente Fiat Connect Me, ou seja, você consegue, por exemplo, acessar o aplicativo no celular e ligar o carro à distância, conferir qual o nível de combustível, ele te avisa caso o alarme seja disparado. Você também consegue definir alertas para passar de uma velocidade, então passou, por exemplo, dos 100 km por hora, ele vai te avisar no celular. Isso é interessante quando você empresta o carro para alguém. Consegue configurar alerta também em relação ao perímetro, então passou de tal perímetro, ele te avisa. Enfim, tem muitas funções. E essa central, ela também tem, além disso, a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo, como vocês podem perceber aqui. Agora um fato curioso, a lista de equipamentos diz 4 alto-falantes, então 2 aqui nas portas dianteiras e 2 na traseira. Mas ele tem aqui o espaço para os tweeters, e ao que me parece, eles realmente funcionam, parece que tem saída de áudio ali. Não vou cravar para vocês, mas foi essa impressão que eu tive, então se confirmar ele tem 6 alto-falantes contando com os tweeters. Essa central também tem 4 saídas USB, 2 aqui na frente, 2 lá atrás, e são 3 delas do tipo C. Vamos mostrar aqui rapidamente a central multimídia, mas já mostrei ela para vocês em outros modelos. Você consegue regular todas as funções do ar-condicionado por aqui, inclusive, por exemplo, a saída do ar, para onde ele vai. Você consegue configurar perfis, então a gente criou aqui um para o nosso canal com as nossas preferências, exemplo do que acontece quando abre a porta, quanto tempo os faróis ficam ligados, etc. Então, se você, por exemplo, compartilha o carro com mais alguma pessoa, é interessante que você consegue regular 2 perfis
diferentes e configurar as preferências de cada um dos condutores. Android Auto aqui, que funciona muito bem. E o que eu tenho a dizer sobre essa central, aqui você tem, por exemplo, as regulagens dos sistemas de condução, tem bastante coisas, você consegue ver até aqui o percurso, então você vê pela central, ó, como que ficou o percurso A, o percurso B, em questão de consumo e tudo mais. E tem realmente várias funções. O sistema é muito bom, você consegue, por exemplo, acionar a câmera de ré, mesmo que a ré aqui não esteja engatada. Enfim, uma central muito completa, funciona muito bem, é rápida, a tela é grande, eu gosto muito dela. E tem também uma boa definição. Mais uma vez, somente o brilho que poderia ser um pouquinho maior. Agora, a gente falou do sistema de som, eu acho ele mediano. Ele é até ok para essa categoria de carro, não um crossover compacto, mas poderia ser um pouquinho melhor, na minha opinião. Vamos lá falar de preços, que é um dos pontos mais importantes de qualquer carro, né? O Fiat Pulse Abarth 1.3 Turbo 2024 custa 0 km, R$ 150.990 atualmente. E como opcional, você tem somente as rodas Aro 18, que a Fiat chama de Scorpion, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Elas custam R$ 1.800. E você também pode adicionar mais valor a esse carro escolhendo as cores. Nas sólidas a gente tem a preto Vulcano, que é a única gratuita, a vermelho Monte Carlo e a branco Banquisa. Essas duas custam R$ 990 cada. E tem uma cor sólida, não é nem metálica, mas que a Fiat chama de especial. É a cinza extrato, que é essa aqui do vídeo, que custa R$ 1.490. Mas eu senti falta de mais cores metálicas e também algum tom de azul. Sendo assim, o total desse vídeo sem o opcional das rodas 018, mas com a pintura cinza extrato, ele vai para R$ 152.480. Vale a pena? A gente vai falar já já. E vamos falar também de garantia e revisões. Ele tem 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior e vamos conferir como que é o acabamento aqui atrás. Logicamente os bancos continuam em couro com aquele acabamento em vermelho. Tem um espacinho para você colocar o cinto aqui, ó, caso você não esteja utilizando, para ele não ficar batendo de um lado para o outro. Também para rebater o banco isso ajuda bastante. O banco é bipartido inclusive, mas falta um apoio de braço aqui no centro. Porta-revistas a gente encontra somente atrás do banco do passageiro, não tem atrás do banco do motorista. Mas olha que grata surpresa, dificilmente a gente encontra isso nessa categoria, mas o Pulse tem saídas de ar traseiras, com 2 portinhas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. E olha que legal esse detalhezinho Abarth aqui nos bancos dianteiros, né? Aqui em cima tem iluminação, ela é de uma lâmpada só, mas pelo menos tem, não é em LED. E aqui tem um ganchinho para você colocar, por exemplo, um cabide e as alças de mão, que não voltam suavemente, infelizmente. Vamos mostrar aqui a porta para vocês. Novidade da linha 2024, como eu falei, as maçanetas em black piano, mas aqui atrás não tem aquela cobertura ao redor. Aqui também tudo plástico duro, não tem a peça em couro, embora o Fastback Abarth tenha. Curioso, né? E aqui um porta-garrafas também bem estreito e fica inclinado. Mas o acabamento bem simples aqui na parte de trás. Vamos falar do espaço interno? Com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, lembrando que eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Sinceramente, não é um espaço muito agradável, mas é um bom espaço. Mesmo sendo bem alto, alguém consegue, desde que seja de menor estatura, consegue andar atrás de mim. Claro, não fica confortável, então a gente pode dizer que o espaço interno não é um ponto positivo desse carro, mas eu esperava que por esse entre-eixos bem curto, ele fosse bem pior. O Peugeot 208, por exemplo, ele quase encostava o banco aqui atrás quando eu dirigia confortavelmente. Então ninguém entrava atrás, nenhuma criança. Aqui no Pulse isso não acontece, o espaço é um pouco melhor sim. E se for alguém um pouco menor que eu ali na frente, vai sobrar mais espaço aqui atrás. Já aqui para a cabeça, como será que fica o espaço? Bom, tô sentado aqui de uma forma mais ereta, né, mais certinho no banco, e a gente repara que eu fico encostando no teto. Então não tem muito espaço, mas eu fico relativamente confortável aqui. Fastback, por exemplo, que tem um caimento coupé, a gente mostrou aqui no comparativo completo entre o Pulse e o Fastback Abarth, que lá o teto é bem mais baixo, lá eu fico realmente empurrando. Aqui eu encosto, mas está relativamente confortável. Bom, vamos lá conferir o porta-malas. A abertura fica aqui embaixo, ó, aqui do lado esquerdo você tem um botão. A abertura da tampa logicamente é manual, tampão aqui bem simples e a capacidade é de 370 litros líquidos.
A gente perguntou para a Fiat qual a capacidade em VDA, mas ela preferiu não informar isso para a gente. Mas em relação ao Argo, que tem 300 litros em VDA, é quase a mesma coisa. Ele deve ser uns 10% maior, mais ou menos. E os litros líquidos, eles não são muito paros com a realidade, porque ele considera qualquer frestinha que você tiver. Até o vão dos parafusos, por exemplo. Ponto positivo é que a gente tem ganchinho aqui em cima, tem ganchinhos ali embaixo também, se você precisar amarrar alguma carga. Tem iluminação, embora não seja em LED. E vamos conferir como que é o step. Vocês podem notar aqui que é do tipo temporário, medida 125/80 aro 16. Lembrando que as rodas de série são aro 17. Fechamento da tampa, logicamente, também é manual. Vamos lá então fazer o test drive com o Fiat Pulse Abarth. Vamos andar com ele naquele percurso padrão que a gente já testou diversos outros modelos que passaram aqui pelo canal GT Autos até esse momento. Então vamos só dar uma voltinha com ele, porque eu tenho coisas importantes a falar para vocês sobre essa versão esportiva do Pulse. Percebam que mesmo acelerando pouco, ele já tem um ronquinho bem gostoso, né? E eu já vou aproveitar para falar desse sensor de chuva. Eu acho que ele funciona razoavelmente bem, apesar de que às vezes ele passa o limpador sem muita necessidade. O conjunto mecânico eu já falei para vocês, mas vamos falar de suspensão. Bom, como essa versão esportiva do Pulse, a Abarth, não é um esportivo só de adesivo, ao contrário de alguns, não diria nem concorrentes, mas vamos supor, o Hyundai Creta N-Line tem um visual mais esportivo, mas nada muda de conjunto mecânico, suspensão e etc. Tracker RS também, assim por diante. No caso do Pulse, também do Fastback Abarth, muda e muda bastante. Então a suspensão aqui ela é mais durinha. Não chega a ser desconfortável, mas é um pouco mais dura que o normal. Ó, vamos dar uma pisadinha aqui, ó, meio pedal, ó. Ó como ele desenvolve bem a velocidade, ó. Claro que a gente vai dar uma aceleradinha naquele lugar padrão que a gente sempre testa os carros, né? A direção também é um pouquinho mais durinha nesse carro. E isso fica bem perceptível, principalmente no seu primeiro contato. Depois acaba acostumando, né? O freio também é um pouco mais sensível, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a dinâmica do carro, né? Então vamos descer aqui um pouquinho mais rápido. Olha que dinâmica. Esses barulhos que vocês escutaram são de uma garrafa que estava solta ali no banco traseiro. Até porque, como eu falei, não cabe nas portas. Valeta super profunda, a gente vai passar aqui, ó. Olha que incrível. A questão mais legal desse carro é a versatilidade, na minha opinião. Porque você tem um esportivo de fato, porém um crossover. Então você viu que você passa tranquilamente por lombadas, ó, e valetas mais profundas. Claro, você não vai passar rápido, não tem necessidade. Mas tem carro que você tem que parar, passar de ladinho, bem devagarzinho, principalmente os esportivos, né? E mesmo assim ainda acaba raspando a base do para-choque. Aqui você não tem esse problema. A gente pegou, por exemplo, um trecho de estrada de terra com esse carro e, lógico, por ele ser durinho e tudo mais, você tem que ir com mais cautela, mas não é uma cautela gigantesca. Você consegue ir com uma certa tranquilidade. E eu andei bastante com esse carro em umas curvas mais fechadas e eu posso afirmar para vocês que a dinâmica dele é muito boa. Esse carro, ele é realmente voltado para quem quer um carro esportivo. Claro, a gente precisa levar em consideração a proposta dele, a categoria dele, o preço dele, né? Esportivos a gente também tem alguns nichos diferentes. Não dá para comparar esse carro com, por exemplo, um Audi RS e-tron GT, né? São carros esportivos, mas de nichos completamente diferentes. Então, dentro da proposta dele, esse carro é muito divertido. Esse carro é muito gostoso de dirigir. Como eu falei, ele não se limita a um visual mais envenenado, digamos assim, mais apimentado. Ele realmente te entrega uma sensação, uma condução mais esportiva. A posição de dirigir, porém, eu achei um pouco alta. Mesmo com o banco mais para baixo possível, considerando ser um esportivo, você ainda senta alto demais, na minha opinião. Eu gostaria de sentar um pouquinho mais baixo. Ainda assim, até que eu achei uma posição boa aqui para eu dirigir, mesmo eu tendo mais de 1,91 de altura. E o legal do Pulse Abarth é que mesmo quando você não está acelerando,
como nesse caso aqui que a gente está andando mais tranquilo até esse presente momento, ele ainda é um carro bem amigável. Como eu falei, ele é um pouco mais duro, então ele não vai ser tão confortável quanto as outras versões, por exemplo, ou até como outros modelos concorrentes. Mas essa suspensão só vai te incomodar quando você pega ruas extremamente desniveladas e esburacadas. Numa condução normal, um buraco ou outro e tudo mais, ela não chega a te incomodar enquanto você está dirigindo. A direção, que é um pouco mais dura, é legal nessa proposta mais esportiva, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais leve para fazer manobras e tudo mais. E esse carro não esterça tanto a roda. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, aqui é o momento da gente testar o desempenho. Então eu vou ligar o modo Poison e ó, o pedal já fica muito mais sensível, o painel já muda. E vamos dar um pé no fundo. Ele demora um pouquinho para responder assim que você dá o pé no fundo, mas depois responde muito bem mesmo. Esse carro é leve, ele tem, se não me engano, 1.281 quilos, como eu falei para vocês, e um motor potente, né? Apesar da gente estar aqui na gasolina, então são 180 cavalos, não 185, mas o torque de 27.5 é igual. Ele realmente é prazeroso para você pisar, é prazeroso para você fazer curva, ele tem uma dinâmica muito boa, e para quem gosta também tem essa suspensão um pouco mais durinha, não tem muita rolagem de carroceria nas curvas. Ó, um pé, ó, nem foi um pé no fundo, mas só acelerando um pouquinho aqui, ó, ele já desenvolve velocidade com bastante facilidade. E o modo Poison, ele muda algumas coisas. O painel, a direção fica um pouquinho mais pesada, ele muda também o som do escapamento, então ele fica mais grave, mais encorpado. Isso pelo que eu percebi, tá, pessoal? E o principal que ele muda é em relação ao pedal do acelerador, porque ele fica realmente muito mais sensível. Você dá, por exemplo, meio pedal e ele já acelera como se fosse inteiro. Então ele realmente se transforma num carro bem diferente. Isso é muito legal para um modelo dessa faixa de preço. Apesar dele ser caro, para a proposta dele ele é relativamente barato, ele é um bom custo-benefício. Você tem alguns SUVs compactos, por exemplo o T-Cross, o Honda HR-V, que tem motores turbo também, 1.4 e 1.5 turbo nesse caso, que também tem um bom desempenho. Isso não é uma exclusividade do Pulse, mas o convívio esportivo, o DNA esportivo real, não só de adesivo, só esse carro tem no segmento. Quem mais se aproxima dele é o Volkswagen Polo GTS, mas aí a gente está falando de um hatch compacto. Então você vai ter um carro mais baixo, não passa em valetas com tanta facilidade quanto você passa com esse aqui, e etc. E o Polo não tem o ronco esportivo que esse carro tem de fábrica, tá, pessoal? Esse carro é original, não tem nada mexido. E também é um som que não te incomoda, isso que é interessante, porque às vezes você tá viajando com o carro, depois de um tempo você não aguenta mais escutar aquele ronco. Aqui não, ele é prazeroso a todo momento. O volante também tem um couro de ótima qualidade e uma boa empunhadura. Então, numa direção mais esportiva, ele tem uma boa pegada. Você consegue ter uma condução prazerosa com esse volante. Agora, duas considerações que eu quero fazer. O isolamento acústico eu não achei muito bom. Em altas velocidades entra bastante barulho de vento aqui na cabine. Isso a gente mostrou no vídeo de viagem com esse carro, né? E olha que interessante, a gente passou ali na lombada uma velocidade mais alta sem problema nenhum com esse carro, né? Uma outra questão é que a transmissão automática de 6 marchas aqui, ela não tem trocas tão suaves. É até legal para quem gosta de uma condução mais esportiva, então você sente bastante a troca de marcha. Não é bem um tranco, mas é a sensação que ela dá um tranquinho, digamos assim. Mas eu acho que quando o modo Poison está desligado, ou seja, numa condução normal, a troca poderia ser um pouco mais suave, principalmente nas reduções de marcha, você sente bastante essa troca da transmissão. Ó, entrando aqui um pouquinho mais rápido, ó. Os controles entraram aqui, né? Como o asfalto estava um pouco molhado, ele tende a querer escorregar, mas os controles seguram muito bem. E realmente, que delícia dirigir esse carro. Esse é um dos modelos que passaram pelo canal aqui até agora que eu vou devolver com uma certa tristeza. Gostaria de conviver com ele por mais tempo, porque ele realmente é muito divertido. Falando um pouquinho mais de suspensão, ó, você percebe que ele não chega a ser desconfortável. Vamos passar aqui nos desníveis maiores, ó. Ó, você percebe que ele não filtra tão bem o solo,
em desníveis muito grandes, você vai acabar dando uma chacoalhada grande aqui dentro, mas não chega a incomodar. Como eu falei, se você comprou a versão Abarth, você comprou pensando em desempenho, não pensando em conforto. Para isso você tem as outras versões. Então, no que esse carro se propõe, a dirigibilidade dele é excelente. Realmente não tem quase nada a reclamar. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não comprar o Fiat Pulse Abarth, vamos lá para a conclusão, que eu vou citar alguns pontos positivos e negativos sobre ele. Bom, agora que vocês já viram todos os detalhes do Fiat Pulse Abarth, chegou a hora de entender se vale a pena ou não levar esse modelo para casa. Vou começar aqui a conclusão falando de alguns pontos positivos e negativos. Começando aqui pelos prós. Com certeza o desempenho, acho que o design também pode entrar como um ponto positivo, porque ele é muito bem acertado. Temos também lista de equipamentos, eu achei esse carro bem mais completo, até mais do que eu imaginava. Gente, também tem um ponto interessante, que é a exclusividade, digamos assim, né? A versão Abarth, como ela é bem mais nichada, você tem sim semelhanças com o Pulse, né? A base do mesmo carro, mas posso dizer que ele é praticamente um outro modelo, porque ele tem muitas alterações. E essa versão, por ser mais nichada, por ser mais esportiva, vende muito menos. Então você tem uma certa exclusividade ao ter um Pulse Abarth, você se destaca. Agora, pontos negativos. Porta-malas, que é bem pequeno para um modelo dessa categoria. Acabamento, como eu falei, ele não chega a ser mal montado, apesar do porta-luvas desalinhado ou algo nesse sentido, mas ele é simples. Para um carro desse valor, ele deveria ser melhor, então entra assim como ponto negativo. O espaço interno também, como eu acabei de mostrar para vocês. E eu vou colocar também o consumo como um ponto negativo, porque principalmente por não ter start-stop, na cidade ele acaba sendo um pouco gastado. Não chega a ser um ponto super negativo, não é tão ruim assim o consumo, mas poderia ser um pouco melhor, considerando que esse carro é bem leve. E considerando essa faixa de preço, alguns equipamentos que eu senti falta. Sinceramente, foram bem poucos, eu acho esse carro bem completo. Então eu senti falta de iluminação no quebra-sol, assim como o tampão ali para o passageiro, e os 6 airbags. Até que poderia ter um piloto automático adaptativo, mas dá até para entender considerando a categoria dele. E antes da gente concluir se vale a pena ou não levar esse modelo para casa, precisamos falar de concorrentes. E ele praticamente não tem. Como eu falei, quem mais se aproxima dessa proposta mais esportiva, num carro um pouco mais compacto, é o Volkswagen Polo GTS 1.4 turbo automático, que custa R$ 151.490, um pouquinho a mais que o Pulse. Agora eu quero fazer uma menção aqui, só como exemplo mesmo, a dois modelos que têm motores um pouco mais potentes, tem até um desempenho um pouco parecido, que é o T-Cross Highline 1.4, que parte de R$ 176 mil praticamente, sem os opcionais, então ele é um carro relativamente básico por esse preço. E tem também o Honda HR-V Advance 1.5 Turbo CVT, que parte de R$ 188 mil. Então qual que é a questão? Nessa faixa de preço dos 150 mil reais, praticamente todos os concorrentes vão entregar motores 1.0 turbo ou até aspirados. E o Pulse Abarth tem um 1.3 turbo. Então o foco desse carro é justamente esse desempenho superior e essa pegada esportiva, não só no visual, mas também nos outros elementos que a gente mostrou para vocês. Ao meu ver, o maior concorrente desse carro seria o Volkswagen Nivus GTS, mas desde o lançamento do Nivus a gente está esperando essa versão que está praticamente pronta já, mas a Volkswagen, não sei por que, não resolveu lançá-la até o momento. Dizem que chega agora em 2024, mas ainda não é nada oficial. Então, qual que é a conclusão? Vale a pena ou não levar o Pulse Abarth para casa? Na minha opinião, vale muito a pena você comprar esse carro para quem está pensando em um esportivo de fato, não somente no visual e nos adesivos. O Fiat Pulse Abarth, ele é versátil por ser um crossover mais altinho, então você passa por lombadas e valetas com bastante tranquilidade e muito mais versatilidade que um hatch compacto, por exemplo, que às vezes você tem que passar bem devagar para não raspar a frente e tudo mais. Apesar de que esse carro tem um porta-malas bem pequeno. Ele pode ter sim alguns pontos negativos, como o acabamento e o porte, que não é tão grande, mas só ele nessa categoria consegue entregar por esse preço uma diversão tão grande ao dirigir. Em resumo, eu não recomendo o Pulse Abarth para quem só quer um bom desempenho, mas sim para quem gosta de um DNA realmente esportivo. Então, pensando nessa proposta, o Pulse Abarth tem um excelente custo-benefício. E eu não posso deixar de expressar meu carinho e minha gratidão por todo o pessoal da Stellantis especial da Fiat, por terem emprestado esse carro para a gente testar durante uma semana, porque só com esse apoio a gente consegue trazer conteúdos tão completos aqui no canal GT Autos.
Então, meu muito obrigado a Stellantis e a Fiat.